Olá a todos, somos estudantes de Física da FURB e realizaremos um experimento chamado o pêndulo balístico. Objetivo: cálculo da velocidade do projétil ao acertar o bloco. Os materiais usados são um bloco de madeira, um projétil, chumbinho, uma haste de metal, uma arma de ar comprimido e um transferidor. O experimento. Novamente. Então, o que aconteceu no experimento? O projétil foi lançado em direção ao bloco suspenso de madeira. Esse bloco estava em repouso e logo após a colisão, o projétil penetrou no bloco. Consequentemente, o bloco balançou para frente com alguma velocidade e se comportou como um pêndulo. Por isso, pêndulo balístico. Um instrumento no qual uma massa fixa na extremidade inferior de um pêndulo simples sofre uma colisão inelástica. Inelástica por quê? Porque após a colisão dos corpos, eles permanecem juntos, em contato. Para dar continuidade ao nosso objetivo, precisamos encontrar o ângulo e faremos isso filmando. Novamente. Esse é o nosso transferidor. Essa é a nossa agulha de medição. 30, 40, 50, 60. Então, encontramos um ângulo aproximado de 60 graus. Dados do experimento. Massa do projétil 0,45 gramas. Comprimento da haste 44 centímetros. A massa do bloco mais a haste 40 gramas. E o ângulo 60 graus. Notem que o projétil está muito próximo ao centro do bloco. Precisamos encontrar a altura. Faremos isso em função do ângulo. Este comprimento L é o nosso comprimento da haste. Nós temos 44 centímetros. Esse ângulo nós também temos, que é 60 graus. Esse comprimento aqui, ele é igual ao comprimento L. Esse comprimento aqui é o comprimento H e esse comprimento aqui é o comprimento L vezes cosseno do ângulo. Cosseno de 60 graus é igual a 1/2. L vezes cosseno de 60 graus é igual a 0,44 metros vezes 1/2. Então, L vezes cosseno de 60 graus é igual a 22 centímetros. Esse comprimento tem 22 centímetros. Esse comprimento maior, que é o nosso comprimento L, ele tem 44 centímetros. Então, 44 centímetros menos 22 centímetros, quanto que é? É 22 centímetros. L menos L cosseno de 60 graus, que é igual a 22 centímetros, que é igual à nossa altura H. Portanto, a nossa altura é 22 centímetros. Quantidade de movimento. O princípio da quantidade de movimento nos permite estudar choques mecânicos. Se não houver forças dissipativas como calor, som, resistência do ar ou atrito, por exemplo, a quantidade de movimento do sistema se conserva, ou seja, permanece constante. No caso dos cálculos do nosso experimento, desprezaremos essas forças. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que é definida pelo produto entre a massa e a velocidade do corpo.
Este princípio será muito importante para dar continuidade aos nossos cálculos. Quantidade de movimento antes da colisão. O nosso sistema é formado pelo projétil e pelo bloco. A quantidade de movimento antes da colisão é igual à massa do projétil vezes a velocidade do projétil, mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Notem que o nosso bloco está em repouso, sua velocidade é zero, então podemos cancelar esse termo da equação e nos resta que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à massa do projétil vezes a velocidade do projétil, onde Vp é a velocidade do projétil. Quantidade de movimento durante a colisão. O nosso sistema é formado pelo projétil e pelo bloco. A quantidade de movimento durante a colisão é igual à massa do projétil vezes a velocidade do conjunto, mais a massa do bloco vezes a velocidade do conjunto. Velocidade do conjunto porque, após a colisão, eles permaneceram juntos. Nesse segundo membro da nossa equação, nós podemos fatorar. E o que nos resta? Que a quantidade de movimento durante a colisão é igual à soma da massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade do conjunto, onde Vc é a velocidade do conjunto. A quantidade de movimento do sistema antes e durante a colisão se conserva. Quantidade de movimento antes da colisão é igual à massa do projétil vezes a velocidade do projétil, e a quantidade de movimento durante a colisão é igual à soma da massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade do conjunto. Fazendo a conta, nós conseguimos isolar Vc. Portanto, Vc, que é a velocidade do conjunto, é igual à massa do projétil vezes a velocidade do projétil dividido pela soma da massa do projétil mais a massa do bloco. Essa é a nossa primeira equação que nós encontramos. Princípio da energia mecânica. No pêndulo, a energia cinética no ponto mais baixo é igual à energia potencial no ponto mais alto. mv ao quadrado dividido por 2 é igual a mgh. Esse m é a massa do projétil mais a massa do bloco. Esse m também é a massa do projétil mais a massa do bloco. E esse v é a nossa velocidade do conjunto. Nós podemos cancelar esses dois fatores nos dois lados da equação. E o que nos resta? Que a velocidade do conjunto ao quadrado dividido por 2 é igual a gravidade vezes a altura. Fazendo a conta, nós conseguimos isolar Vc. Vc é a velocidade do conjunto. Portanto, a velocidade do conjunto é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essa é a nossa segunda equação que nós encontramos. Agora, vamos igualar a primeira e a segunda equação para isolar Vp, que é a velocidade do projétil. Essa é a nossa primeira equação, essa é a nossa segunda equação. Notem que elas têm o mesmo valor numérico. Então, nós podemos igualar as duas equações, a primeira equação e a segunda equação. Primeira equação, segunda equação. Fazendo a conta, nós conseguimos isolar o Vp. Portanto, a velocidade do projétil é igual à raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura, vezes a soma da massa do projétil mais a massa do bloco, dividido pela massa do projétil. Substituindo os dados na equação, essa equação é a equação que nós acabamos de encontrar. Nós temos o valor da gravidade, que é 9,8, nós temos o valor da altura, que é 0,22, nós temos a massa do projétil, que é 0,00045, nós temos a massa do bloco, que é 0,04, e nós temos a massa do projétil, que é 0,00045. Fazendo a conta, nós encontramos a velocidade do projétil. Portanto, a velocidade do projétil é aproximadamente 186,67 metros por segundo. Conclusão. Com isso, o experimento e a conta
Concluímos que a velocidade do projétil ao colidir contra o bloco é aproximadamente 186,67 metros por segundo.